nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse Espírito, convido os irmãos, mais uma vez, elevamos nosso pensamento a Deus em oração. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, nós já ouvimos do Senhor, Pai amado, nós ouvimos nesse momento alguns louvores, um pouco da palavra também que você já colocou no coração do teu servo. E nós queremos ainda dar continuidade, Senhor, exaltando e glorificando o teu nome através da tua palavra. Que o Senhor possa nos permitir, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nessa noite continue a falar nos nossos corações, algo que já tem feito, que tem falado. Confirma ainda mais a obra das tuas mãos nas nossas vidas e edificarmos a tua presença, Senhor. E aquilo que não for do Senhor, que for de nós mesmos, que o Senhor não nos permita fazer ou falar, mas aquilo que é do teu Espírito Santo e aquilo que é conduzido pelo Senhor. Apenas quero ser, Pai amado, instrumento usado por ti. Primeiro para a edificação da minha vida e como igreja, Senhor, ser uma bênção na vida da tua igreja nessa noite. Aos teus servos aqui presentes, bem como aqueles que, através do YouTube, através da gravação desse mesmo culto, estará recebendo do sonho do Senhor a porção que lhe é devida, Pai. Nos abençoe e continua a falar aos nossos corações e usa-nos como instrumento em tuas mãos. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, eu estou já 3 dias quase hoje, só no líquido, bastante, viu? Água de coco, os meninos também, Caio, Lucas e Davi, quase não dormimos da segunda para terça-feira, para quem nós não dormimos, nenhum dos 3. Ficamos um pouquinho depois do banheiro, muito vômito e muita diarreia. Eu já estou há 2 dias sem almoçar, sem comer nada, por medo, só tomando soro, água de coco. Me falaram que era bom torrada, com chá mate-leão, fui lá, comi. Até então não me fez mal ainda. Vamos nessa aí, irmão. Não vai fazer em nome de Jesus. E quando, acho que 3 semanas atrás, nós não sei da pressão, se foi da Nulares ou eu acho que foi da Nulares, uma palavra que foi falada e que ficou ardendo no meu coração, e aquela palavra ficou ouvindo continuamente no meu coração, que está lá em 2 Crônicas, muito conhecido de todos, 2 Crônicas 2, 2 Crônicas 7, 14. Inclusive, até no domingo, acho que domingo passado, o pastor falou aqui também no culto. E diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nos diz a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? O texto fala muito, pelo menos o livro foi falado aqui, eu acho que foi no livro lá que esteve pregando, fazendo o estudo da graça, ele falou, ele se soltou, ou foi um vídeo, um dos dois, falou rapidamente, foi um texto que ficou martelando no meu coração. E quando o pastor falou para mim na segunda, né? Sexta-feira eu preguei sobre esse texto. Sexta-feira? Então eu não vou chegar nem perto daquilo que o pastor pregou sexta-feira. Ainda bem que eu não vi a mensagem no YouTube, eu não vi, tá, pastor? Eu não vi. Mas é algo que falou no meu coração. E eu gostaria de pensar o seguinte com os irmãos, algo que também Deus colocou, e eu encontro aqui nesse texto, para nós pensarmos, como é culto de estudo, quem é bom de português aí, né? Larison, Mateus, Jaqueline. Eu encontro alguns verbos nesse texto. Eu encontro pelo menos 4 verbos humanos e encontro aqui nesse texto a ação divina. Enquanto os 4 primeiros textos aqui 4 primeiros verbos nesse texto, que é humilhar-se, orar, buscar e converter-se. Então eu gostaria de pensar com os irmãos justamente a respeito disso. Os verbos humanos são eles: humilhar-se, orar, buscar e converter-se.
E não é fácil entender, né, irmãos? Deixa eu só ver aqui. Quando nós pensamos no verbo humilhar, nós não estamos falando aqui de simplesmente ato ou atitude de se sentir inferior, ou olhar para alguém com um ato de inferioridade, humilhar-se no sentido de estar, quando a gente pensa em humildade ou humilhação, humilhar-se na presença do Senhor, nesse sentido é que nós estamos com o verbo humano, humilhar. Nós não queremos vê-lo com olhos humanos. Quando nós olhamos a situações de humildade, de humilhar-se, aquela coisa de você, do estado de você se ajoelhar ou se rebaixar a tal ponto. Não. Pensamos no verbo humilhar-se no sentido de reconhecer a nossa necessidade de Deus, que somos reconhecer que estamos longe dos padrões de Deus. Quando eu reconheço, me comparo com Deus mesmo, não com o meu irmão, que eu posso colocar num nível espiritual, moral, intelectual, mais baixo que o meu, que é o que acontece muitas das vezes. Eu mesmo comigo, eu olho para Cristo e vejo quem Ele foi e vejo quanto ainda tenho que caminhar. E o meu modelo, se quer me comparar a alguém, é Ele. E não simplesmente me sentir no estágio de olhar para um irmão, determinado irmão na igreja, ou determinado alguém, sentindo-me superior a ele, quando eu devo sempre que olhar para este meu irmão, sentindo que eu não devo olhar para ele com esse sentimento, mas sim para Deus, para Jesus, sabendo que eu, reconhecendo que eu sou falho, que eu preciso me achegar a Ele, reconhecer a minha necessidade, reconhecer que eu sou um pecador, que eu estou sujeito ao pecado a todo instante, e todas as oportunidades que vão vir, vão me tentar fazer pecar, eu não me sentir superior ao meu irmão. Até mesmo quando o pastor falou aqui a respeito dessas situações que aconteceram agora e que ficou muito mais claro que se não houve fraude, só pegando o gancho naquilo que ele falou, antes do segundo turno, dia 18, por aí, eu fui buscar minha sogra para trazer algo no cartório, para reconhecer a firma de um contrato de aluguel, e a gente comentava, quando estava polarizado, mas a gente entendia. A gente via muito justamente essa questão dos evangélicos muito divididos. E a gente dizia o seguinte: a gente está pensando muito pelo lado de que a igreja não vai passar por dificuldade caso a direita viesse a vencer. Mas a gente ficou se perguntando, mas será que esse não é o plano de Deus? Como o pastor aqui comentou, fazer que a igreja acorde, a igreja desperte, já que uma boa parte da igreja foi ela que tornou possível o que está acontecendo hoje. Quando a gente comentava, quando a gente pensa em 2% numa população de 215 milhões de habitantes, que 156, 160 milhões de habitantes puderam votar, 2% equivale, como nós comentamos, 13, 14 milhões de votos. Ou seja, se fosse o plano de Deus, a gente entende por outro lado, Deus poderia muito bem ter usado esses 12 ou 13 milhões de votos, e como nós comentamos, a direita, não simplesmente nós estamos aqui defendendo, como foi defendido, não um candidato, mas uma visão de governo mais alinhada com aquilo que a gente vê como igreja, a gente entende como devemos caminhar, e não foi isso que aconteceu. E a gente falava, talvez Deus queira agir, mas talvez a gente não está querendo enxergar que Deus quer agir no meio da sua igreja, né? A gente está com aquela visão muito de que a igreja não precisa sofrer, mas o pastor acabou de dizer aqui, aí não vai deixar de ser bíblico, né? Se a igreja ela precisa passar por tribulação, a igreja ela precisa passar por dificuldade, então foi falado, o anticristo precisa vir, a igreja precisa ser despertada, nós precisamos nos despertar. E nós acabamos, como o pastor falou,
decepcionando, né? Porque nós nos decepcionamos com o povo de Deus. Não foi simplesmente um, ou dois, ou três, ou quatro. Foi com o povo de Deus. Só que a gente entende também, começa a entender, né, irmão? Começa a pensar aquilo que eu acabei de falar. Talvez seja isso o plano de Deus. Para que a sua igreja esteja preparada, passar por essas tribulações, passar por dificuldades, passar a vir um momento que o pastor aqui comentou todo ele, e a sua igreja está preparada. Mas somos convidados a fazer o quê? Ele diz, quem é o povo de Deus? Talvez desses 2% que se diziam povo de Deus, que no final das contas acabaram não mostrando ser o povo de Deus, esses outros aí, que os especialistas durante a política se apresentou bastante, né, que o Brasil ele tinha 65% da sua população cristã, que não quer dizer de Deus, né? Que não quer dizer totalmente evangélicos. Então, ainda que esses 2% dos evangélicos, nem falando de cristãos, voltassem, aí vamos colocar esses 65% da população cristã, que é onde envolve todas aquelas outras classes católicas, praticantes, ou não, ou meio praticantes, ainda restaria aí os 50%, vamos tirar aí, deixar 40%, 25% ficaria entre esses meia boca aí. Ainda assim, Deus nos convida, e esses 40%, Ele diz, esse seria o seu povo, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Aí vai abrir-se um outro parênteses, né, irmão, para aqueles lá, os outros 25%, vim para essa outra parte aqui desse texto. Converter-se dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus. O texto continua, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu começo a entender, irmãos, assim, é fácil, a gente está com a mentalidade de que a coisa está caminhando. Ninguém quer nunca sofrer, não é verdade? A gente quer sempre caminhar, sempre para frente, sempre progredir, nunca retroceder, sempre viver feliz, sempre crescer. Ninguém quer retroceder, não é verdade? Ou alguém quer retroceder? Eu acho que não. A gente está sujeito ao pecado, porque somos seres humanos, a tropeçar e cair, porque somos seres humanos, falhos. O pecado, nós somos consequência do próprio fruto do pecado. Nem por isso nós deixamos de ser, de estar livre ou sujeito a não pecarmos. Ainda mais nós, né? Meros mortais. O pastor acabou de falar aqui. Os discípulos de Jesus não conseguiram ficar com ele para orar. Estiveram com ele e negaram e o abandonaram. Ainda mais nós, meros mortais, que estamos vivendo uma fé, aquela fé genuína daquilo que nós não vemos, porém nós cremos, e por isso estamos aqui hoje, porque nós cremos num Deus que lá no passado ressuscitou, salvou, curou, nos deu a oportunidade de nos colocarmos hoje como seu povo, independente de situação que nós estamos vivendo hoje. Hoje, talvez até hoje, estejamos vivendo uma situação boa, nós sabemos o que vai acontecer, nós não temos a mínima noção do que vai acontecer, mas nós sabemos o seguinte, o texto é claro, né? Irmãos, se resta 40%, 30%, 35% dessa porcentagem que é meu povo, esse meu povo precisa continuar se humilhando, orando, me buscando e se convertendo a cada dia e fazendo com que aqueles outros 20%, 15%, 25%, 30% que se desviaram do caminho e começaram a agir de maneira errada, agora comece a pensar igual aquilo que nosso Deus propõe e quer que cada um de nós assim vivamos. Estamos sujeitos, né? Nunca vai passar pela nossa cabeça que pessoas importantes, pessoas intelectuais, venham tropeçar, venham cair, pessoas que sempre se acharam ou estão no meio, principalmente no meio evangélico, servos do Senhor, por serem influentes, conhecidos mundialmente, nacionalmente, muitas das vezes, achar que nunca irão porque não vão errar. Se os próprios discípulos que estiveram com Jesus, que conheceram, caminharam com o Mestre, erraram, quanto mais nós, que, como eu falei, estamos servindo a um Deus, a um Jesus, em que nós cremos que Ele é galardoador
galardoador, para nos levar junto para com Ele, que nos deu vida, vida com abundância. Pensando ainda em humilhar-se, só para os irmãos terem uma ideia, eu pesquisando e achei também, humilhar-se é reconhecer que não sou superior a ninguém, nem melhor do que ninguém. Eu posso fazer coisas que sequer imagino que poderia fazer. Quem poderia imaginar que o Rabino Henry Sobel fosse capaz de lutar gravados? Nem ele, mas ele fez. Quem poderia imaginar que o pastor batista Martin Luther King Jr. pudesse trair sua esposa? Nem ele mesmo, mas ele fez. Nós cristãos evangélicos não somos superiores a ninguém. O fato de termos recebido a graça não nos torna melhores do que ninguém. Só seríamos se tivéssemos conquistado, mas não conquistamos. Ganhamos a graça, ganhamos. Na minha igreja, não devo pensar secretamente: se tivesse aqui 12 pessoas ou mais como eu. É aquilo que eu falei anteriormente para os irmãos aqui, que a gente não deve nunca olhar como se eu estivesse aqui em cima e os irmãos sempre aqui embaixo. Eu devo sempre me colocar aqui embaixo, junto. Não estou aqui falando que o pastor tem que sair lá e me pegar aqui embaixo, não. Eu estou exemplificando que numa cadeia de humildade, de colocar assim, sentido de humilhação, é reconhecer que eu, assim como o pastor, somos iguais, não somos diferentes de nada. A grande capacidade que Deus deu a ele, graças a Deus, Deus o escolheu, como foi falado aqui anteriormente, ele mesmo colocou na oração, para tomar conta desse rebanho. Deus capacita, Deus escolhe e Deus capacita, mas nos coloca a todos nós em situação de igualdade. Ninguém melhor que ninguém. Se o pastor quiser dividir metade do salário dele comigo, eu não vou achar ruim, não, pode fazer isso. O Larson, contador, o Matheus Bombeiro, porque pensando, irmãos, como eu falei anteriormente, questão do que, só voltando um pouco aquela questão do governo, eu tenho três, dividido assim, são três, mas são 3 sócios, mais um patrão que mora nos Estados Unidos e mais um aqui, são 3, mas são 6 pessoas, 5 patrões. Devido a essa situação agora, a gente não sabe o que vai acontecer a partir do final desse mês, começo de dezembro, por exemplo. Eu sei que eu vou viajar, eu preciso descansar. Eu sei que eu preciso. Por quê? Essa que mora nos Estados Unidos, em Montevidéu, ela morava aqui na época do regime do PT, da ditadura do PT, quando o PT governou, ela estava aqui, não viveu coisas boas, se mandou para os Estados Unidos. Chegou lá, agora por último agora, mas ela já está há algum tempo lá. Tanto é que lá ela está investindo aqui, tanto é que ela está ganhando em dólar e investindo em real, e agora ainda mais. O cara ganhou nosso real, ainda valoriza um pouco mais. Então ela correu para lá, começou a juntar dinheiro, voltou a investir aqui, de lá aqui. Ela hoje tem cerca de uns 6 lotes aqui nessa região do Itavieira e Morumbi. Morumbi já é uma parte que já está bem valorizada aqui, bem visto aqui nessa região do raio do Campos ali. Eles não sabem o que vai fazer. Falou que saiu daqui porque fugiu de um regime, um formato de governo que não estava dando certo. Aí chegou lá, aí que a gente fica, mas o pastor mesmo viu, está sendo falado muitas coisas, principalmente em relação aos Estados Unidos, que o caos lá está tremendo. Aí chega lá, Trump perde, entra novamente o pessoal da esquerda, o Biden que lá está sendo usado de fantoche para um lado e para o outro, e ela está desesperada, não sabe o que vai fazer, não sabe se continua a investir aqui, se continua lá. A mesma coisa dos patrões. Meu patrão que mora em Cuiabá, porque a primeira coisa que aconteceu assim falar, que no primeiro dia de governo, o Lula já ia decretar 40 dias de moratória para colocar a casa em ordem. Pô, se a gente entende que o Brasil está caminhando, as contas estão no azul, o superávit do Brasil está, até onde eu entendo, não sou contador, mas até onde eu entendo, que eu ouço muito, vejo muita Jovem Pan, não está ruim comparado aos nossos países aqui da Sul-Americana, que é um dos melhores. Estamos entre as 11 ou 12 melhores economias do mundo, até então, não sabemos o que vai acontecer. Falou que vai parar de construir. Por exemplo, o que eu falo?
hoje eu tenho 17 pessoas que trabalham comigo. Se essas pessoas, se esse patrão, por exemplo, hoje parar de construir, quer dizer, já são 17 pessoas desempregadas. Aí a gente ouve muito, e se o outro patrão que também investe, construtor que investe, tiver 5 ou 6 fizer a mesma coisa? Vocês já imaginaram o caos que nós iremos viver? A gente começa a imaginar essas coisas, né? Só que assim, financeiramente, historicamente, humanamente falando, a gente entende que a gente precisa de todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje. O dinheiro, como o pastor sempre fala, ele não pode ser o Deus da minha vida, mas ele é útil para tudo aquilo que nós vamos fazer. Ele será sempre bem-vindo. Só não podemos colocá-lo como o Senhor da nossa vida, mas a dificuldade bem longe irá aparecer. A mesma coisa acontece com os dois daqui, porque os dois daqui é sócio do que está em Cuiabá. Um daqui toma conta do que está nos Estados Unidos. Então, o outro que tem uma empresa em Brasília, construiu aqui, mora aqui, tem uma empresa em Brasília, também não sabe se vai continuar. Eu tinha 2 contratos para começar em novembro agora. Eu estava esperando a assinatura da casa. Então, quando veio aquela visão, que veio o resultado de eleição, primeiro e segundo turno, quando já deram a questão de segundo turno, essas pessoas já começaram a mudar o seu pensamento. Financeiramente, como eu falei com os irmãos, e historicamente, humanamente falando, é difícil para a gente como sociedade. Só que a gente entende, de certa forma, que talvez esse seja o momento, como eu falei anteriormente, que Deus agora quer começar a despertar o seu povo, usar a sua igreja, fazendo sair, né, irmãos? Porque muitas das vezes nós somos muito limitados a isso aqui, né? Muitas das vezes nós somos muito limitados a 4 paredes, sendo que as oportunidades, o campo é muito grande, as oportunidades aí fora são muito grandes. E nós muitas das vezes nem imaginamos. Eu ouvi quando eu me converti em 99, aí logo em seguida, em 2000, teve um congresso, Novo Nordeste, lá em Maceió. E o pastor, na época, muito conhecido, tanto é que hoje já não se fala tanto, o pastor Caio Fábio. Era o pastor do momento. E chegou até certo momento de falar, né, que ele era incaível, que alguém falou hoje que é imbrochável. Ele falou que ele era incaível, né? E foi lá, só que as palavras sempre foram palavras baseadas na Bíblia. Nesse dia mesmo ele pegou os evangelhos, em 1h30 ele discorreu todos os 4 evangelhos no congresso. E ninguém levantou, ninguém saiu. O cara é muito inteligente, né? Mas aquela questão do camarada, como ele falou, que sou incaível, já coloca ele de olhar os irmãos que estão aqui, né, a nós como meros mortais, e ele sem Deus. Aí aquilo que eu falei aqui de alguns pastores conhecidos, né? Aí esse se coloca no Deus. E nós precisamos ser muito mais humildes. Precisamos nos humilhar. Reconhecer a nossa fraqueza, a nossa situação pecaminosa, a nossa imagem diante de Deus de seres humanos falhos, pecaminosos, que a todo momento precisamos renovar nosso pensamento, transformar a nossa mente, mudar as nossas atitudes, aquilo que o Vitor sempre fala, né? Metanoia, mudar nossa atitude, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa forma de agir. Humilhar também é reconhecer a nossa dependência de Deus, depende de saber que Ele está no controle da nossa vida. Eu não tenho. Posso e devo planejar coisas, como eu falei aqui anteriormente, mas nada me garante que vou realizar. Tiago 4, 13 e 15 nos ensina. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Aí Tiago 4, 13 a 15. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dispersa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Preciso crer como salmista. No Salmos de 33, 13 a 18. Ainda continua dizendo: humilhar-se também é reconhecer que
sou peregrino, sem pátria definitiva, sem casa definitiva. Quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar, disse-lhes que não levassem nada, a não ser o mínimo para a sua subsistência, indicando que estavam de passagem pelas casas e cidades, sabendo também o quanto somos capazes de agarrar aos confortos e aos bens, que se tornam nossas garantias, não mais dele. E por isso que o salmista poetiza: como felizes os que te encontram a sua face, os que são peregrinos de coração. O autor de Hebreus também descreve como cada um de nós deve ir ao biografar os heróis da fé, passando a lição sobre ele. Todos esses vivem pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe o soldaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos. Se não vimos os padrões de Deus, e não sou superior a ninguém, mas dependente, peregrino, eu oro a Deus. Aí a gente entra no segundo verbo, orar. Bem sei eu que orar é interceder pelos outros diante de Deus, como fez Abraão, conforme Gênesis. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá de baixo Sodoma, e Abraão a acompanhou para despedir-se, disse o Senhor. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e seu pecado tão grave, que descerei para ver se eles têm feito corresponde, se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, se não, saberei. Se eu encontro 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Abraão tornou a falar: se eu já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor que não passo de pó e cinza, ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os justos, destruirá essa cidade por causa de 5? Disse: se encontrares ali, não destruirei. Vou adiantar aqui, irmãos. Diz mais: eu não oro porque não quero falar hoje, não quero ralar meus joelhos, porque nem orar mesmo, e em pé estar de joelhos diante de Deus. Lendo o Evangelho, vejo que se ajoelharam diante de Jesus para ser abençoados os leprosos. Pediu de joelhos por cura e foi curado. A mulher, Ciro, Felícia, pediu de joelho por sua filha e Jesus a curou. A minha contradição: quero ser abençoado, mas não quero ficar de joelhos. Eu não oro porque não quero me disciplinar, de modo a estudar sobre a oração e a separar tempo da minha vida também para a oração. Ou seja, irmãos, humilhar-se é o primeiro, orar é reconhecer que é um Deus que precisa que nós nos coloquemos diante da sua presença em oração. Há dito popular que diz que de madrugada é melhor, né? Como não conseguimos dormir, então é bem mais fácil aproveitar essas oportunidades, e o dia passa, amanhece rapidamente, e você nem percebe. Quando a gente para nessas madrugadas, quer incomodar para orar, para ler a Bíblia. Durante essas madrugadas não tenho o costume de ajoelhar, mas eu ajoelho de manhã, quando eu levanto. Nessas madrugadas, eu sento à mesa, começo a ler a Bíblia e ali eu oro. Já de manhã, quando eu levanto, que é o momento que eu vou, aquele que fazer o café da manhã, fazer as necessidades, antes de tudo isso, eu as faço. Mas tenho criado esse hábito. Tenho sido falho, como eu falo aqui, nas programações, aquilo que a gente tem acabado de falar,
E muitas vezes nós estamos presos a 4 paredes, e muitas das vezes a gente não está nem preso a essas 4 paredes porque não tem se colocado à disposição, tem se limitado, tem colocado dificuldades nas oportunidades, ou fraquejado, né? E se deixado levar e não participado. Mas somos convocados, dentre aqueles porcentagens de evangélicos que aceitaram a Jesus, a nos humilhar a cada instante, a orar, a nos colocar diante da sua presença. Entendemos que quando nós achamos lá, quando a palavra de Deus diz em Tessalonicenses, acho que a primeira, 5:17, orar e se esforçar, acho que é isso aí. Nós somos convocados a todo instante a nos colocarmos em oração. A situação que nós estamos vivendo hoje não é o momento mais propício para isso, como cristãos, como seus servos, de orarmos, já que hoje será aqueles que irão governar o nosso país. A gente ouviu durante muito tempo, eu já ouvi aqui muitas das vezes o próprio pastor citando que o pastor José Geraldo, por muitas das vezes, esteve lá no palácio, esteve nos poderes lá e disse que o negócio vai feio, precisamos, se ele esteve lá, viu que o negócio não é fácil, imagina nós aqui. Então temos que orar. Já que eles vão estar lá para governar a nossa nação, que nós possamos colocar essas vidas diante de Deus, para que aquilo que Deus quer para a sua igreja, e nós oramos durante muito tempo aqui, até o pastor colocou qual era o motivo de oração do grupo dos pastores, para que a sua igreja não precisasse passar, ou estivesse sendo livre, liberto de todas as ações, todas as setas que estavam sendo lançadas pelo inimigo. E com certeza Deus enviou anjos, Deus enviou escudos, Deus deu proteção, e Deus livrou a sua igreja durante todo esse período em que estava sendo orado. Então agora que vai ser diferente. O que nós precisamos fazer? Continuar no mesmo latido, né? Na oração, na oração, na oração e na busca. Quando nós buscamos, é porque nós sabemos que nós precisamos de algo. Você só busca aquilo que você precisa, você não vai buscar algo que você não precisa. Você precisa cura? Você vai buscar cura em quem? Naquele que pode te dar a cura. Se você busca saúde, se você busca solução financeira, se você busca trabalho, você sabe que você vai buscar em alguém que pode te dar as oportunidades. Porque muitas vezes a gente olha naquele sentido, né? A gente ouviu muito isso, eu pedi paciência e Deus me deu tribulação, né? Pedi paciência e Deus me deu tribulação. Deus está querendo fazer com que você cresça nas tribulações, porque crescendo você vai ser paciente para suportar a tribulação. Então é no momento de dificuldade que nós precisamos buscar. É no momento da alegria que nós precisamos buscar. No momento de todos os momentos nós precisamos buscar. E buscar na pessoa certa. Por isso nós encontramos. Devemos nos humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos. O verbo buscar. Encontramos agora um verbo acompanhado de uma expressão: buscar a minha face. Em nossa cultura não soa familiar, precisamos explicar. Buscar a face de Deus é voltar a minha vida para a direção de Deus, com uma visão do poder e do amor de Deus. Quem tem essa visão, busca a Deus. Quem não tem, não busca. É ter prazer na presença de Deus, desejando-o como a melhor companhia, certo de que é delicioso estar diante dele. É desejar o leite espiritual que vem de Deus, saciar-se apenas na presença de Deus, é afirmar um compromisso com Deus, compromisso coerente com a visão de Deus e com Ele e a que Ele quer para mim. Seja a minha oração a teu respeito, diz o meu coração: busca a minha face, a tua face, Senhor, a buscarei. Salmo 27:8. Recua ao Senhor, ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Nós encontramos também em Salmos, de número 105 e o verso 4.
Se busco, eu me coloco diante de Deus. Quando me coloco diante dele, o que ele faz comigo. Aí nós vemos o quarto verbo, converter-se. Deus me mostra o meu pecado. Quando Deus me mostra o meu pecado, pode ser aquele pecadinho tão sem importância como uma fraude no imposto de renda, uma carteira de empregado não assinada, um lixo jogado pela janela do ônibus, quem nunca fez, né? Ou pela janela do carro aqui. Você baixa rapidamente o vídeo, tira o papel da vale. Muitas das vezes, os meus guri andavam no pai, tinha aquela telinha aqui, mas tinha a telinha sempre ligada para o Caio Lucas ou para o Davi, mas sempre que jogava aqui, de repente, rapidamente ele tirava a visão do DVD que estava assistindo ali e já via jogando pai, né? Então você não pode fazer isso. Aquela coisa, não é só um pecadinho. E nós entendemos que o pecado está na ordem, no absoluto não existe pecado, o pecado está na ordem absoluta, ele é pecado aqui, é pecado no Japão, é pecado na Índia, é pecado em todo lugar, vai ser sempre pecado. É reconhecer. Só agora, com humildade e um relacionamento real com Deus, pode começar sem perdão, não há paz. Sem confissão, não há perdão. Há maus caminhos em nós, dos quais precisamos nos converter. Isto é, deixar para trás, rumo a uma nova direção, oposta àquilo que nós vivíamos aqui, que eu falei anteriormente, logo no começo. E daí, a oração tem também a ver com santidade. Santidade é a palavra bíblica para a ética. Ética tem a ver com um acordo para a vida com uma terra que estabelece convenções sobre o que é certo e o que é errado. Santidade é o padrão de Deus para nós, inegociável. Se queremos ter relacionamento com Ele, chega de oração sem compromisso com a santidade. Oração sem compromisso com a santidade. E há arrependimento. Aí nós entramos agora naquela parte que diz assim, nós vimos aqui os 4 verbos: humilhar-se, orar, buscar e converter-se. E a ação divina. O que Deus faz quando nós colocamos esses 4 verbos em ação na nossa vida? Então, o que diz o texto? Eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida é que Ele está com seus ouvidos atentos, o seu coração inclinado para aquele que dobrar os seus joelhos, reconhecer a sua necessidade de Deus, reconhecer que precisa entregar cada dia a sua vida, transformar a sua vida, cada dia um movimento novo, cada dia uma atitude nova, diante do altar do Senhor, orar a Ele, buscar. Então, Ele tem essa promessa para as nossas vidas. Ele ouvirá dos céus, perdoará toda aquela lista que nós apresentamos diante de Deus de pecados, e como consequência disso, a nossa vida dali para frente será diferente. Porém, tem sempre aquilo que fora falado sempre que Jesus agia. Porém, vá e não peques mais. Sempre para nós. Porém, vá e não peques mais. Estamos sujeitos? Mas o que nós precisamos fazer, irmãos? Nos humilhar diante da presença do Senhor. Humilhar, reconhecer a nossa fraqueza humana, a nossa necessidade de um Deus curador, um Deus que soluciona as nossas dificuldades, que ouve as nossas petições e está pronto a nos atender, através das nossas atitudes, através das nossas orações, através da nossa busca e através de uma metanoia, como diz o nosso irmão Vitor, o reconhecimento da nossa necessidade de Deus, da nossa fraqueza como ser humano. Então Deus nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, ou sarará o nosso coração, para com que o nosso coração volte a caminhar de acordo com os princípios e a vontade de Deus. Lembrando que, se Deus nos escolheu e hoje nos coloca como seus servos, independente de porcentagem, nós temos que a cada dia nos apresentar diante dele, colocando a nossa vida, as nossas famílias, o nosso país, a nossa nação, porque não o mundo, né? E principalmente a sua igreja a se colocar, estar pronta para os dias que hão de vir, para que Jesus possa voltar a
que já foram falados. A apostasia precisa acontecer, mas nós como igreja do Senhor precisamos estar preparados, né? Muitas das vezes nós queremos viver o Evangelho só de tapinha nas costas ou de coisas boas, e muitas das vezes Deus quer nos mostrar que não é bem por aí. Ele quer a cada dia nos provar, quer a cada dia nos fazer crescer como seus filhos, como seus servos, para que nós não venhamos negligenciar aquilo que Ele tem preparado para nós.